Olá, turma da terceira série, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de filosofia, então vamos lá. Terceira série, capítulo 3, aula 4, filosofia. Principais filósofos modernos. Esse é o tema de hoje, mas antes de falar sobre os principais filósofos modernos, nós vamos falar sobre o iluminismo, tá? Porque esse tema está diretamente ligado aos filósofos modernos, que na verdade eram filósofos iluministas. Então vamos lá. Conceito. Também conhecido como Século das Luzes, foi um movimento cultural da elite intelectual da Europa do século XVIII, tá? Que procurou mobilizar o poder da razão com o objetivo de reformar a sociedade. Então, o iluminismo foi um movimento realizado pelos filósofos iluministas, tá? Que usava a razão, deixando de lado os dogmas, as superstições, né? E a questão religiosa. Então, eles trabalhavam somente com a razão, ok? Uma das principais características foi a crítica social. Essas críticas foram direcionadas principalmente ao absolutismo monárquico. Por quê, pessoal? Porque o rei era tido como uma figura divina, tá? O rei mandava e desmandava e ninguém questionava, tá? Aí surgiram um grupo de filósofos, de intelectuais, que começaram a questionar as atitudes do rei, tá? Logicamente, esses intelectuais, né, os filósofos iluministas, eram bancados, né? Eram financiados pelos burgueses, que queriam derrubar a monarquia, né, e conseguir um poder político, porque o poder financeiro eles já tinham. Agora só faltava o poder político, tá? Então os filósofos iluministas trabalharam em prol da ascensão da burguesia, que isso fique bem claro, tá, pessoal? Vamos lá. Todo esse empenho dos filósofos iluministas abriu o caminho para a burguesia alcançar o poder político, foi o que eu acabei de falar, né? No plano filosófico, os iluministas buscavam convencer as pessoas através do uso da razão. Daí vem a expressão iluminismo, né? Pois os filósofos desse período pretendiam iluminar a mente das pessoas, usando a luz da razão. Bom, pessoal, por quê? Eles queriam tirar da cabeça das pessoas aquela imagem, né, aquele conceito de que o rei era uma pessoa divina, né, que o rei era escolhido por Deus. E eles queriam abrir a mente das pessoas para elas poderem refletir sobre todas as questões da sociedade, tá? Então, qual era a base para esse questionamento? As pessoas deviam utilizar a razão, o raciocínio lógico e deixar as emoções de lado, ok? Bom, para os filósofos iluministas, somente usando a razão as pessoas poderiam conhecer, compreender e julgar, tá? Então, eles tinham essa missão, através do conhecimento, do intelecto, né, da racionalidade, fazer com que as pessoas refletissem, né, além de abrir caminho para a ascensão política da burguesia, com o enfraquecimento da monarquia. Bom, agora nós vamos falar sobre os principais filósofos modernos. Primeiramente eu tenho o John Locke, que ele viveu de 1632 a 1704, tá, pessoal? Ele foi um filósofo inglês, sendo considerado o criador do iluminismo, beleza? Locke defendia, entre outros interesses, a defesa da propriedade privada, tá? Para ele, o pensamento tornou-se um dos principais pilares do liberalismo. E Voltaire? Voltaire viveu de 1694 a 1778. Ele foi um filósofo francês. Liberdade para o ser humano e garantias para a propriedade privada eram os grandes pilares da construção social de Voltaire. Essa era a linha de pensamento de Voltaire, tá? E Montesquieu? Ele nasceu em 1689 e morreu em 1755. Ele era um jurista francês. É autor, abre aspas, de O Espírito das Leis, fecha aspas. Obra em que defende a separação dos poderes do Estado em legislativo, executivo e judiciário, tá? Por quê? Dessa forma, a liberdade individual estaria protegida dos abusos por parte dos governantes, né? Esses abusos seriam evitados através da divisão dos poderes, segundo a visão de Montesquieu.
ok? E Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, ele nasceu em 1712 e morreu em 1778. Ele foi um filósofo social e escritor suíço, tá? Segundo Rousseau, somente um Estado com bases democráticas teria condições de oferecer igualdade jurídica a todos os cidadãos, tá? Rousseau era defensor da pequena burguesia, né? Então, pessoal, segundo Rousseau, né, a burguesia, os pequenos burgueses, precisavam ser defendidos, né? Os sapateiros, os comerciantes, os donos de curtume, os donos de loja, né? Os comerciantes, de uma maneira geral, que constituíam a base da pequena burguesia. Então, segundo Rousseau, né, somente um Estado com bases democráticas, né, poderia oferecer igualdade jurídica a todos os cidadãos, né? Ou seja, justiça para todos os cidadãos, né, sem distinção de classe, ok? Adam Smith, vamos chegar agora na parte da economia. Ele viveu de 1723 e morreu em 1790. Defendia que a economia deveria ser dirigida pelo livre jogo da oferta e da procura, tá? De mercado. Segundo Smith, o trabalho era a verdadeira fonte de riqueza para as nações e deveria ser conduzido pela livre iniciativa privada ou a livre iniciativa particular. Logicamente que Adam Smith estava falando dos burgueses, né? Sejam pequenos, médios ou grandes. Ele estava se referindo ao sistema burguês, ok, pessoal? Falando da questão da iniciativa privada, né, do empreendedorismo, ok, pessoal? Defendendo o liberalismo econômico, tá? Conceito de liberalismo econômico, pessoal. Filosofia política fundamentada nos ideais de liberdade, né? Contrário à intervenção do Estado na economia, né, e favorável à livre iniciativa, ou seja, o cidadão teria liberdade de comercializar sem a intervenção do Estado, do governo ali em cima, entendeu? O liberalismo econômico. Então, o cidadão poderia empreender sem precisar pagar tantos impostos, né? Sem precisar ter tantos prejuízos com altos impostos, com altas taxas, tá, pessoal? Então, podemos observar que tanto John Locke, com o ponto principal sobre a questão da defesa da propriedade privada, o Voltaire com a questão da liberdade, né? E a questão de Montesquieu com a separação dos três poderes, né? O legislativo, o executivo e o judiciário. O Rousseau com a questão da defesa da pequena burguesia, da questão da igualdade jurídica. E o Adam Smith com a questão do liberalismo econômico. Vai atender a quem, pessoal? Aos interesses da burguesia. Vocês estão entendendo como é que a coisa funcionava, né? Não devemos colocar os filósofos iluministas como heróis idealistas. Lógico, tá? Eles queriam o bem da sociedade, mas também eles estavam trabalhando para os burgueses, tá? É isso que eu quero deixar bem claro. Eu não vou romantizar a história. Não é meu perfil fazer isso, tá? Vou falar da história como a história é. Eu vou falar da filosofia como a filosofia é. Nada de romantizar a história ou romantizar a filosofia, tá, pessoal? Hoje estamos falando dos principais filósofos modernos, né? Estamos falando do iluminismo, mas a gente acaba entrando um pouquinho na história, tá? E nada de florear a história, nada de florear a filosofia. A verdade foi essa. Os filósofos iluministas queriam o bem da sociedade, sim, mas existiam outros objetivos, tá? Eles trabalhavam a favor da burguesia. Se estavam certos, se estavam errados, não cabe julgamento, não devemos fazer juízo de valor, e sim entender o processo histórico. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Exercícios diversos, número 6, página 7, para casa. Questões 23, 24, 25 e 27, tá? E a nossa atividade devolutiva de hoje? AD4, capítulo 3, aula 4, filosofia, terceira série. Faça uma pesquisa e escreva sobre o filósofo Montesquieu, tá? Sua vida, sua obra e sua linha de pensamento, tá, pessoal? Só lembrando aqui, fazendo uma conexão, Montesquieu separava o quê? Ele defendia o quê, perdão?
a separação dos poderes do Estado em legislativo, executivo e judiciário. Com que objetivo? Dessa forma, a liberdade individual estaria protegida, né, dos abusos por parte dos governantes, né? Os abusos por parte dos governantes seriam evitados através da separação desses três poderes. Tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.